Olá, gente. Seja bem-vindo a mais uma conversa entre amigos, nossa rede de amizade. E hoje nós estamos pensando sobre este livro aqui, o livro O Ministério do Pastor. Estamos agora entrando mais detalhadamente o conteúdo deste livro e hoje o assunto é fundamental para qualquer pastor. Nós estamos pensando sobre o ministério da pregação. Nosso assunto será rico, nosso assunto será bastante prático e nós estamos animados com a presença de cada um que está participando hoje ou você que está assistindo esta gravação. Só para relembrar todos da convicção mais básica que une cada pessoa que está participando desta conversa hoje, ou pessoas assistindo a essa gravação, particularmente vocês que estão pastoreando igrejas, quando você pensar no início do seu chamado, quando você falou com seus pais, eu falei com meu pai, dizendo Deus estava me chamando para ser um pastor batista. E meu pai olhou para mim, e qual foi a resposta dele? Oh, meu filho, não faça isso. Não faça. Não faça. Eu te amo, não faça. É difícil. Você está entrando num caminho que não é nada de fácil, não. Eu falei com ele, Pai, Deus está me chamando para pregar a palavra. Isso é meu testemunho. Provavelmente você tem um testemunho igual. Alguma coisa ligada com esse conceito. Deus está me chamando para pregar a sua palavra. Eu fui para o seminário. Não para ser teólogo, não para ter a formação acadêmica. Isso não foi a minha motivação. Eu fui para o seminário só com duas motivações: entender melhor a palavra de Deus, número 1, e ser capaz de pregar a palavra de Deus no meu ministério. Isso foi minha motivação. Qualquer coisa além disso, vou falar honestamente, eu não fiquei muito ligado com isso, não. Entender a palavra, pregar a palavra. A minha vida de estudo tem sido dedicado a essas duas ideias tão simples. Eu creio que meu testemunho também é seu testemunho. A prioridade da palavra de Deus, a prioridade da pregação da palavra de Deus. Mas hoje em dia há tantos desafios para pregar bem na palavra de Deus, para ser fiel na pregação da palavra de Deus e se preparar para receber verdadeiramente uma palavra do Senhor para a sua congregação. Os desafios são grandes. O papo será interessante e edificante. E temos a pessoa certa para nos facilitar. Pastor Roberval, vou passar a palavra para ti, para nos guiar em nossa conversa hoje de manhã sobre a pregação da palavra de Deus. Obrigado, pastor Mark. Bom dia a todos, a paz de Jesus Cristo inunde e reine no coração, no lar de cada um de vocês, num mundo tão turbulento, num momento tão triste, né? Em que o mundo está aí realmente tremendo. O mundo está tremendo, por dentro e por fora, em todas as suas áreas. Mas é um privilégio enorme e que presente Deus nos concede. A gente está nessa manhã, mais uma vez reunidos aqui, de forma virtual, mas esse encontro é muito real, muito importante, muito edificante. E nós vamos aqui caminhar na leitura desse livro, na observação de alguns detalhes. E hoje é o capítulo 2, Pregue a Palavra. Eu queria ler apenas 2 versículos, bem rápido aqui. Esdras 7:10 é um versículo que me impactou muito, né? E diz assim: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la
e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E na nossa lição de hoje, na nossa leitura do capítulo, tem aqui 2 Timóteo 4, 1 a 2, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. E nós vamos começar, né, a pensar nisso. Eu gostaria de ouvir o pastor Francimário com a nossa primeira questão aí. E eu tentei elaborar essa pergunta mais ou menos assim, ó: quais os perigos, né, de fazer uso de sermões prontos, como resistir e vencer a tentação? Eu coloquei aqui do copia e cola, né? Num mar de opções disponíveis, num clique. Nós temos aí muitas opções. E louvamos a Deus pelas muitas opções que nós temos. Nós somos gratos a Deus por tudo isso. Mas qual o melhor caminho a seguir para discernir entre o aprendizado contínuo, essa internalização da palavra, né? Pegando ali a palavra de Esdras, né? De buscar, de internalizar, praticar e ensinar, né? Essa internalização da mensagem e a tentação dos atalhos de reproduzir esboços prontos, sem correr no risco desse... e o outro perigo da crise da originalidade. Pastor Francimário, e depois eu gostaria de ouvir aí o pastor Marcelo nas considerações depois do pastor Francimário. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero começar falando misericórdia. Nós estamos diante de uma pergunta extremamente importante, relevante. Perigos em você copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. A tentação, ela existe, principalmente para quem vive com várias atividades dentro da igreja, né? O pastor, vários desdobramentos, visita, aconselhamento, evangelismo, discipulado, e assim vai. Mas a questão aqui é que nós precisamos resistir a essa tentação de pegar um atalho. Nós precisamos gastar tempo com Deus, em oração, meditando, estudando a palavra de Deus. Um certo pastor americano, inclusive a gente já estudou o material dele, Mark Dever, numa certa feita, me parece, se não me falha a memória, ele compartilhou que, em média, ele gasta de 23 a 25 horas preparando o sermão que ele vai pregar no domingo. E aí nós podemos pensar sobre o tempo que nós gastamos preparando o sermão que será pregado no domingo. A questão da pregação expositiva, o que já foi falado e o que está sendo colocado aqui, eu acredito que a maneira mais coerente, bíblica, de você expor as Escrituras, porque você expõe toda a Escritura. Olhando para esse pano de fundo todo, meus irmãos, nós precisamos entender que o tempo que nós gastamos, né, com Deus, em oração e em estudar a palavra, é de suma importância. Claro que os comentários bíblicos, livros que nós temos aí de grandes estudiosos, vêm somar, vêm complementar. Não pode ser a essência do sermão, né? Antes de nós irmos à Bíblia, nós vamos primeiro ao comentário bíblico. Não, isso não. Então, nós precisamos ir às Escrituras, nós precisamos gastar tempo com as Escrituras, somos servos de Deus e precisamos, então, depender da ação do Espírito Santo no momento ali em que nós estamos ali estudando as Escrituras. Certamente o Espírito Santo é aquele que ilumina o coração do pastor do princípio ao fim.
né? Desde que ele começa, ele abre a Bíblia para estudar, até o momento em que ele está expondo as Escrituras, o Espírito Santo, então, ele precisa, em todo o tempo, precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo. Não podemos acionar o piloto automático, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E se de repente nós nos depararmos, ao estudar as Escrituras, com uma doutrina que para nós aparentemente é nova, nós precisamos consultar os nossos amigos, irmãos, pastores e comentaristas bíblicos, para verificar. Eu gostei muito de uma observação, eu quero finalizar com isso, meus irmãos. Depois que você finaliza o sermão, os pontos, subpontos, aí você dá uma passada no seu sermão e depois você vai aos estudiosos e verifica se seu pensamento, se as suas colocações estão ali alinhadas com esses estudiosos ou se de repente você está, em algum momento, totalmente disperso daquilo que o texto bíblico está assinalando. Então, a gente precisa tomar vários cuidados. E eu acredito que, para quem vai pregar no domingo, o sermão precisa começar a ser preparado, considerando a folga do pastor na segunda-feira, na terça-feira. Ele precisa começar a ser desenvolvido para quando chegar no domingo, estar pronto, estar finalizado. É um grande erro, meus irmãos, que podemos cometer, é deixar para preparar o sermão na sexta-feira ou no sábado. E aí não há tempo suficiente para a gente poder fazer isso com a devida propriedade. É isso aí, pastor Roberval. Muito obrigado, pastor Francimário, muito bom, muito boas observações. E queria ouvir o pastor Marcelo fazendo aí as suas considerações também. Bom, eu acho que não sobrou muita coisa para eu poder acrescentar aí, não. Eu subscrevo tudo que o pastor Francimário colocou. Só queria trazer algumas lembranças que eu tive aqui, enquanto ele falava. Eu lembrei que, acho que o Russell Shedd dizia que, na elaboração do sermão, ele lia o texto cerca de, parece, 50 vezes. Ele tinha essa mania, essa prática de ler muitas vezes. 50, talvez um número não vem à conta, assim, mas era mais ou menos isso aí, 50 vezes mais ou menos, pelo que eu vi, e que ele lia a mensagem que ele iria pregar, para internalizar a mensagem no seu coração, na sua alma, e o Espírito Santo, a cada leitura, vai trabalhando isso. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu não li 50 vezes o que eu ia pregar uma parábola, que a gente estava estudando as parábolas, e eu me lembro que eu li várias vezes, e foi uma experiência muito bacana, porque acho que depois da 10ª, eu comecei a ver alguns detalhes que eu não tinha visto nas primeiras leituras. Então, essa leitura repetitiva e cada vez com um olhar mais criterioso, mais detalhado, parando em alguns pontos, faz toda a diferença na hora da elaboração do sermão. Outra pessoa que me lembra aqui, o pastor Mendes, de Atibaia, ele fala que ele começa a ler o sermão, o que ele vai pregar na segunda, e ele vai ruminando até perto da quinta-feira, e aí ele começa a só colocar no papel aquilo que ele já ruminou, aquilo que ele já pensou, orou e leu. E aí, no final da semana, quinta-feira, mais ou menos, ele dá uma olhada só nos comentários, como o Francimário colocou, para ver se tem alguma coisa, está tudo certo mesmo, se tem mais gente acompanhando ele nesses pensamentos. E aí, depois, ele só coloca no esboço dele e prega no domingo. E só um alerta, acho que cabe aqui, que quando a gente lê, e de repente vem com uma ideia muito nova e vai lá nos comentários e não vê ninguém falando igual, é necessário acender um grande sinal de alerta, né? Não sei, o Bruno deve lembrar disso. Me parece que é o doutor, o Carlos Oswaldo, ele falava alguma coisa assim, né? Se você for pegar um negócio que ninguém está falando, ninguém nunca pensou isso, provavelmente é uma heresia. Então, cuidado, volte e recomece aí a sua reflexão. Mas acho que é isso. Acho que ler, orar, ruminar, e depois ver alguns amigos ou leituras mesmo, saber se está no caminho certo, pôr no papel ou no esboço e
depender do Espírito Santo na exposição da palavra dele. Muito obrigado, pastor Marcelo, também. Muitas boas observações. Eu queria ouvir o pastor Mark. Obrigado, pastor Roberval. Já temos muita coisa que é extremamente interessante aqui. Só pensando sobre aquela palavra final do Marcelo. Gente, quantas vezes nós vamos ouvir o pastor dizendo eu tenho uma palavra nova? Esta mania de ter uma palavra nova. Mas acho que o pastor Carlos foi correto. Se isso é a primeira vez por essa novidade ser anunciada na história da fé cristã, provavelmente é errada. Isso é uma boa observação. Muita coisa aqui. Eu coloquei ali a questão, pastor Roberval, a gente não precisa falar muito mais sobre a questão se não achar por bem. Aí eu coloco ali porque a questão do plágio se tornou uma questão extremamente importante na Convenção Batista do Sul. Eu sou missionário da Convenção Batista do Sul. E o presidente atual foi acusado, não foi acusado, ele foi apanhado pregando a mensagem de um outro pastor, até usando as ilustrações como se fosse sua experiência. O outro pastor falou, eu fui para lá e eu falei, o pastor repetiu, eu fui para lá e eu falei. Cara, isso não é uma apresentação dramática aqui, meu filho. Você está dizendo que você que falou que não, você não falou, literalmente, e que deixa tudo complicado. A Convenção Batista do Sul está precisando de liderança muito séria, questões da ética dentro da Convenção Batista do Sul, que precisa ser tratada com muita firmeza, muita integridade, já tem tantos problemas. E tendo alguém que está ali, que todo mundo está dizendo, ei, aí, o cara nem prega sua própria mensagem, ele vai ser até nossa guia moral e ético nesses momentos. Então, uma questão que é para nós, essa questão não precisa ser passada pela ordem dos pastores para ser decidida, meus irmãos em Cristo Jesus. A primeira decisão está contigo. A primeira decisão está em seu ministério. Depois disso, pode conversar com a ordem dos pastores e dar a sua opinião, mas qual será a sua posição? Eu vou falar honestamente, tenho que falar com muita humildade aqui, pastor Roberval. Muitos de nós, um pouquinho mais jovens, entramos neste corrente de ouvir certos pastores dizendo, tudo que eu tenho, eu passo para você, use como se fosse sua ferramenta. Acho que nós entramos com um pouquinho, acho que nós fomos ingênuos ou até sem muita prudência, mas não foi diretamente de maldade. Não foi de maldade. Mas hoje em dia, pastor Roberval, eu vou dizer, acho que está na hora de repensar sobre isso. Vamos nos humilhar e dizer, entre nós, certos líderes falaram certas coisas, com o tempo, a gente pode ver que isso não é o caminho ideal. Isso não é o caminho prudente. E eu creio que se plágio não é pecado, pelo menos é um mau testemunho. Então, se não for pecado, pelo menos é um mau testemunho. Então, eu ia dizer isso é minha posição, e isso nos desafia como nós vamos nos tornar até pessoas investindo mais tempo de qualidade na preparação
das nossas mensagens expositivas. E, pastor Roberval, vou passar a palavra para ti, para nos liderar e contemplar mais sobre essa questão de como nós vamos deixar nossos ministérios ser transformados pelo conteúdo que estamos conversando aqui. Muito bom, muito bom. Nós vemos aí quanta coisa precisamos estar atento e tomar cuidado. Pastor Melquisedeque, eu queria falar contigo a pergunta número 2 aí. Tendo o entendimento de que Deus comunica, né? Deus comunica a sua palavra por meio de líderes designados por ele, que esse é o chamado daqueles a quem ele chamou e capacita. Quais os maiores benefícios da exposição bíblica fiel, da genuína pregação? E qual a importância da pregação da palavra de Deus? Depois, o pastor Bruno poderia fazer o comentário, depois do pastor Melquisedeque. Graças a Deus, queridos, bom dia. Do livro, né, não é plágio não, né? Como a gente está estudando o livro, eu separei, na verdade, eu apenas anotei os 3 posicionamentos mais importantes que eu entendi da pregação expositiva. Mesmo tendo uma formação, Francimário, quer dizer, eu fiz, o Francimário começou, vai fazendo a pregação expositiva, eu fiz 4 anos com o pessoal de Atibaia, foi uma bênção. 4 anos não, que a gente acabou tendo mais um ano, fizemos 5 anos do Prega a Palavra, então foi um período muito especial para mim. Hoje, louvo a Deus pela facilidade, porque é um desafio pregar expositivamente para quem não tem exatamente essa habilidade. É muito difícil, no entanto, quando você consegue entender a importância da pregação expositiva, você nunca mais prega de outro jeito. Você não consegue. Você passa a entender a importância da pregação expositiva e os pontos básicos que eu vi, exatamente, o sermão expositivo, ele afirma a autoridade e o poder da suficiência da Escritura. Ou seja, você vai ter condições de pregar aquilo que o texto está dizendo, vai ser fiel ao que o texto está querendo falar e transmitir aos ouvintes, né? E não vai voar, né? Não vai viajar, né? na sua própria interpretação do texto, né? E querer aplicá-la daquilo que você imagina ser melhor. Segundo, o sermão expositivo ele ajuda o nosso povo a saber como ler a Bíblia, a se familiarizar com a palavra. Nós vemos muitos crentes, muitas pessoas amadas em Cristo Jesus, que têm uma dificuldade porque ela não tem uma direção na leitura, no estudo da palavra. Então, até para se concentrar no que elas precisam para as suas vidas, elas ficam quase que pescando o que é mais interessante para aquele contexto. Então, a pregação expositiva ajuda o povo, os ouvintes, a também se familiarizar com a Bíblia, né, com o estudo da palavra, né? E terceiro, o sermão expositivo ele ajuda um pastor a se manter concentrado em pregar a palavra de Deus, e não as palavras dos homens, né? Esses 3 pontos estão no livro, eu achei bem interessante, né? Para mim, falar de pregação expositiva é algo maravilhoso, porque mudou minha vida, né? Na verdade, a pregação expositiva mudou a minha forma de ver. Inclusive, em algum momento, uma vez eu prego em sequência, né? E pregando Atos dos Apóstolos, foi o primeiro livro que eu preguei expondo capítulo por capítulo, e a igreja, quando eu falei do desafio a primeira vez, foi um choque para a igreja, porque ela não estava acostumada com isso. E alguém até me falou, pastor, mas isso não vai ser uma coisa mecânica, né? Um capítulo após o outro, é estranho, a gente não vai ficar talvez com vício de ter que pregar sem saber se é o que Deus quer falar através daquele texto. Irmãos, e por incrível que pareça, a experiência da igreja era algo sensacional. Cada vez que eu pregava os capítulos em sequência, Deus falava diretamente com as circunstâncias, com as situações daquele momento, sem precisar estar procurando texto nenhum para fazer isso. Então, assim, por experiência própria, eu posso dizer que realmente é algo enriquecedor, né? Eu louvo a Deus, né, por me dar a oportunidade, inclusive, né, de ter essa experiência. Então, para mim, a pregação expositiva, a importância dela, né, é algo que eu não consigo ver de outra forma, não consigo ver outra forma
em que eu conseguiria expor de forma fidedigna a palavra, senão dizendo o que ela está afirmando, o que ela está trazendo ao meu e ao nosso coração. Né? O restante da pergunta é qual a importância da pregação da palavra de Deus. É porque ela simplesmente é ela quem alimenta, né, o povo. Inclusive tem até aqui deixa eu ver aqui onde foi que eu fiz a anotação, não? Deixa eu ver aqui, ver se eu acho. Não vai ser... tá aqui, tá muita anotação, depois eu vejo, né, se acho nessa... No entanto, bom, né, eu fiz a anotação aqui, mas não estou encontrando, não estou conseguindo achar as minhas próprias letras aqui, né? Mas, assim, a pregação da palavra, né, a importância dela é como o próprio livro exatamente já nos traz ao nosso coração, né? É a palavra quem alimenta o povo, é a palavra quem traz ao povo exatamente a consciência de pecado, o direcionamento. Então, se não pregarmos a palavra, pregaremos o quê? Se nós não falarmos a palavra de Deus, se não expormos a palavra de Deus, o que nós vamos fazer, né, diante daquilo que o povo de Deus precisa como alimento sólido para as suas vidas? Então, a pregação da palavra ela é simplesmente o ponto mais importante, né, quanto ao ensino, quanto à instrução, quanto a levar o povo de Deus à compreensão daquilo que Deus tem para as suas vidas. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Melk. Muito bom. Eu quero só fazer uma observação aqui. Parece que algumas perguntas são redundantes, né? Mas é que a ideia é provocar mesmo, é trazer essa... Na introdução, nós falamos bastante sobre que o óbvio não é tão óbvio, né? Quer dizer, o óbvio não é óbvio para todos. Então, a gente precisa dar uma provocada, falar realmente de uma forma que parece ser redundante. E claro, nós temos visto muita criatividade aí, né? O pastor Marco fala assim, se a gente não pregar a palavra de Deus, vai pregar o quê? Por incrível que pareça, tem gente muito criativa, viu? Muito criativa. Pastor Bruno. Eu vou pedir a gentileza de repetir a pergunta. Eu não estou ouvindo. Você está sem áudio, Val. Roberval. Perdão. Eu já tinha desligado aqui. Então, no sentido de que temos entendimento de que Deus comunica a sua mensagem, a sua palavra por meio de líderes, essa sendo a responsabilidade do pastor, essa sendo a responsabilidade daquele que foi chamado e designado para tal e excelente tarefa, né? Qual é o maior benefício da exposição bíblica? E qual a importância da pregação da palavra de Deus? Agora, eu até assustei quando eu não ouvi, porque se eu fosse mais pentecostal, eu ia dizer que o diabo não queria que eu participasse dessa reunião, viu? Internet aqui falhou, o meu computador deu pau, agora eu tô aqui com o celular e eu não tô conseguindo ler as perguntas, por isso que eu pedi para repetir, tá? Mas dada essa pergunta, eu acho que eu vou ter que concordar só com o pastor Melquisedeque, né? Ele falou, acho que quase tudo, e vai sobrar pouca coisa aí para mim falar aqui, né? Mas para mim tem sido uma experiência muito boa, né? As igrejas que eu participei e até aqui não desfrutava de uma pregação expositiva, era uma pregação muitas vezes temática e geralmente da cabeça do pregador mais do que da própria escritura, né? Eu acho que os principais benefícios é nós ensinarmos a igreja como interpretar a Bíblia, porque quando eu prego expositivamente, eu também mostro como eu cheguei às conclusões, né? E aí a própria igreja ela começa a aprender a usar a escritura. E eu acho que o outro grande benefício é que a Bíblia está sendo pregada, né? Eu acho que na exposição o nosso papel, né? Ele se a gente comparar a escritura a um leão enjaulado, né? Aqui eu vou citar a fonte para não falar que eu estou plagiando, né? Quem usou essa ilustração por evangelho foi o pastor Marcos Granconato, no Manual de Teologia Sistemática. Ele falava do evangelho
Mas se a gente for pensar na palavra de Deus como um leão enjaulado, o nosso papel é abrir a jaula. A palavra de Deus faz todo o resto. Quando eu tento por as minhas percepções, as minhas opiniões, os meus conceitos, na verdade eu atrapalho, né? Eu vou atrapalhar o papel da palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental a pregação expositiva, porque eu diminuo, a minha importância ela diminui, a minha relevância ela diminui, e é justamente a palavra que ganha destaque. Para mim, uma experiência que ilustra isso, né? Eu vou omitir nomes por razões óbvias, né? Mas teve um pastor, e isso acontece geralmente em reunião de casais, né? Teve um pastor pregando para casais, um pastor conhecido. Tirando o fato que ele gastou 20 minutos divulgando os livros dele, na mensagem que ele pregou, ele usou João capítulo 1 para casais. Aí eu falei assim, nossa, que bem, vai ser uma percepção diferente, né? João capítulo 1. Aí ele começou que o verbo se tornou carne, o verbo era Deus, né? E a conclusão dele que foi, já que o verbo é Deus, o casal precisa se comunicar. Aí eu parei, assim, eu acho que eu perdi alguma coisa, não é possível, né? Eu não sei como que ele saiu daqui e chegou aqui, né? Eu fiquei impressionado. E na verdade é o seguinte, ele já tinha uma mensagem, que a base da mensagem era psicologia de terapia de casais, e ele procurou um texto que se encaixasse o verbo comunicação, vamos lá. E eu acho que quando a gente prega expositivamente, é uma disciplina nossa de aquilo que a gente pensa muitas vezes não é importante. A minha experiência não é importante, né? Hoje eu tenho tido uma experiência pregando expositivamente no livro inteiro, eu tenho percebido que mesmo ilustrações, elas se tornam de segundo plano, porque muitas vezes o próprio texto bíblico ele tem ilustrações que são mais adequadas até do que as minhas próprias experiências, né? E isso tem sido bem interessante do que eu tenho feito aqui, graças a Deus, apesar de desafiador, né? Como viu, minha rotina ela tá bem tranquila, né? É colocar 10 horas, pelo menos 10 horas de estudo. Ainda não cheguei no pastor Mark ainda de 25 horas de estudo. Eu ainda parei, eu tenho estudado em torno de 10. Mas é um desafio, né? Mas é importante. A gente tem que entender a importância disso para a vida da igreja. Eu entendo que a igreja ela amadurece de uma forma muito mais consistente, porque quando eu prego expositivamente, me esforço para isso, eu reconheço que a Bíblia ela sabe mais o que é melhor para a minha igreja do que eu. Uau, obrigado, pastor Bruno, que a gente vai falando e vai surgindo coisas assim, a gente vai pensando, ver o tamanho da nossa responsabilidade e também do nosso privilégio, né? Marcelo levantou a mão aí, quer falar alguma coisa? Eu só queria corroborar e dar um testemunho. Essa semana eu aconselhei um casal aqui em casa e a esposa falou exatamente isso. Que o pastor Melquisedeque, o Bruno estava falando da exposição, que ela fala, ela trata especificamente a vida e as dificuldades que as pessoas enfrentam. E ela me falou assim, Marcelo, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, porque essas pregações Deus tem falado muito comigo. E palavras dela, né, abram aspas. Ela falou assim, são coisas muito específicas. Até fiquei pensando, será que você sabia de alguma coisa? E fecham aspas. Então, essas coisas eu falei, e é muito bom, né? E a gente continuou conversando aqui, eu falei, a pregação vai continuar assim, então não é porque a gente está conversando agora e eu estou sabendo mais detalhes de algumas coisas, que você vai se sentir, olha, ele está preparando para mim, não. Estamos expondo o Timóteo, e Deus tá falando ao teu coração, então faça como alguém sabe, né? Não endureça o teu coração e tal. Mas achei meio interessante isso, já não é a primeira vez que eu escuto isso, de que a palavra tem falado às pessoas, tem falado aos corações, e ela falou assim, eu tenho procurado não endurecer mesmo meu coração, mas tentar mudar de vida, mudar de atitudes e praticar a palavra. Isso é muito bacana. Muito bom.
O pastor acho que Roberval, só uma observação rápida. Eu coloquei uma colocação e duas perguntas dentro do WhatsApp. Se você puder entrar e enriquecer até o conteúdo aqui, acho que vou ficar agradecido. A primeira pergunta foi treinamento em pregação expositiva aqui no Brasil. Acho que seria interessante para a gente até anotar todos os recursos que estão disponíveis. Meus irmãos em Cristo Jesus, muitos seminários não vão fazer muito trabalho na área de pregação expositiva, ou seja, vai ter até uma matéria de homilética, mas vai tratar muitos assuntos. E a pregação expositiva é uma disciplina, gente. É igual de fazer qualquer outra disciplina. Tem que realmente entrar e não é coisa que não é coisa fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, é uma disciplina para ser aprendida. Alguns seminários estão trabalhando em cima dessa questão, mas eu não vou dizer a maioria, e eu vou dizer muitos precisam trabalhar mais. Então, tem alguns ministérios ali que também fazendo trabalho espetacular. Nunca participou, deixa eu corrigir você, se entrar e participar. Temos Pregue a Palavra já mencionada, é um bom ministério, gente fina, gente muito boa, pregação, Pregue a Palavra, uma boa introdução à pregação expositiva de altíssima qualidade. Temos o Simeon Trust, que fica afiliado com o pastor Michel Augusto, lá em Brasília, também mais uma ferramenta muito boa, é muito séria, focalizando na pregação expositiva. Temos o treinamento do Hernando Dias Lopes. Acho que, Francimário, você aproveitou o treinamento do Hernando Dias Lopes. Gente, eu tenho ouvido um monte de pregador aqui no Brasil, mas eu vou falar honestamente. Eu ouvi Hernando Dias Lopes no ano passado, em Águas de Lindóia. Mandei um recado para Francimário. Opa! o homem prega, e prega bem. Conheço outros ministérios. Então, se conhecer, bota ali, só para a gente ter uma ideia. Esses são os ministérios que eu conheço. Também eu fiz aquela pergunta, eu posso até anotar alguns livros de excelência na língua portuguesa. Eu vou falar honestamente, não precisa ter um novo livro cada 5 anos sobre o assunto. Os clássicos são bons, mas é importante que você conheça os clássicos. Clássicos, quais são? João Brodes, a preparação e a apresentação das mensagens. Então, isso seria livro clássico entre os batistas, de fato, de todos os evangélicos. Interessante, um pastor batista, doutor Batista, ainda é uma das vozes mais autoritativas nesse assunto. Charles Spurgeon, palestras para seus alunos, mais ferramenta clássico. Martin Lloyd-Jones, Pregadores e Pregação. Incrível. Na minha opinião, melhor livro sobre o assunto, me inspirou, me marcou. Eu vou ouvir Dr. Martin Lloyd-Jones pregar cada semana. Eu tenho feito isso mais do que 25 anos. Cada semana eu vou ouvir Martin Lloyd-Jones pregar. Eu tenho tanto respeito por ele. John Stott, Entre Dois Mundos, se me não engano, um livro excelente sobre pregação expositiva. E Haddon Robinson, a preparação a preparação das sermões expositivas. Acho que Vida Nova, um livro clássico muito bom em termos de prática, explicando exatamente como fazer. Bota ali, se você conhecer, até outros livros ou ministérios que merecem até pensamento. Palavra final aqui, pastor Roberval, sobre a importância
de pregação expositiva. Nós somos líderes. E a questão sempre é quem será o líder principal. No ministério, a questão sempre é quem será o líder principal. Ninguém vai dizer eu. Mas, de fato, o que indica nossa prática? Palavra dura, mas tem que pensar. Ninguém vai dizer eu. Tá tudo bem, ninguém precisa dizer eu. Mas, de fato, em nossa prática, eu faço trabalho no Seminário Batista do Sul, na área de gestão missionária. Isso é uma área que eu trabalho. Eu conheço um pouquinho sobre isso, eu não sou um dos melhores, mas eu sei que está fácil para um pastor que tem um ministério que está crescendo, que está bom nesta área, liderar com sua própria habilidade na área de liderança e administração. Se não fosse assim, não teria tantos livros sobre o assunto que estão disponíveis a cada pastor. Não estou contra. E o pastor precisa ter uma fundação nessas áreas. Mas a tentação é de confiar na sua habilidade na área de liderança, administração e liderar com estas coisas. Quando você liderar com pregação expositiva, você já sabe quem está liderando. Você está deixando a palavra de Deus e o Espírito Santo, falando por meio da palavra de Deus, ser o poder espiritual atrás de todo o ministério na igreja local. Acho que isso é extremamente importante para nós contemplar isso. Pastor Roberto. Amém. Dependência de Deus. Dependência, né? Bruno, você levantou a mão? Eu lembrei de alguns ministérios, mas eu já escrevi já que eu vi a matéria de exposição bíblica, né? O Palavra da Vida tem o mestrado e o curso do bacharel, não sei como está agora, porque já saí faz tempo, né? Mas quando eu estava lá, era o tempo todo batendo o martelo em exposição bíblica, né? Acho que talvez a influência de Carlos Oswaldo e companhia, né? Inclusive, hoje eu tenho que pregar expositivamente, senão alguns dos meus professores que já estão com o senhor é capaz de fazer que nem Samuel. Eles voltam aí para puxar meu pé, aparecer em sonhos. Então, eu prego expositivamente com muito temor, né? Obrigado, obrigado. Pastor Cleverson e Pastor Robson, um na sequência do outro aí. Vou juntar aqui a terceira e a quarta. Né? A gente está falando de exposição, dessa exposição bíblica aí, realmente traz um temor. Então, assim, é responsabilidade do pastor de expor a Escritura, de transmitir a palavra de Deus. Mas aí a pergunta 4 é assim, por que pregar expositivamente traz tantos desafios para o pregador? A texto que a gente quer fugir, né? Traz desafios para o pregador e também para a congregação. Né? Quais os benefícios da pregação? Por que traz desafios para a congregação? Porque Deus fala e Deus exige uma resposta, né? Então, pastor Cleverson e pastor Robson. Pastor Cleverson primeiro. Ok, então a gente vai responder as duas, certo? Ou eu respondo a terceira e ele a quarta? Não, pode fazer uma... Pode falar aí dentro e mais das, no sentido das duas. da quarta aí. Tá legal. Não, falando aí sobre a responsabilidade do pastor, eu gostei muito quando o autor ele fala que o chamado do pastor não é somente pregar a palavra, mas também pregar a palavra que foi internalizada, profundamente aplicada apropriadamente para o seu povo, né? Então, a gente falando aqui sobre a pregação expositiva e a questão de não vamos trazer novidades, vamos trazer o que a palavra de Deus diz. Mas aí está o desafio. O que é que a palavra de Deus diz? Não é? Porque é nossa tarefa ler o texto, entendê-lo como ele foi dito lá atrás, a mensagem lá atrás,
e trazer essa mensagem para hoje. Ela não muda, mas as situações, elas são diferentes, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, e tem esses abismos, né? O abismo cronológico, que a gente vai vendo aí na hermenêutica, cultural, são muitas questões diferentes. Aí é o nosso desafio, fazer essa tradução para hoje, o que Deus disse lá atrás e está dizendo hoje da mesma maneira, mas como as pessoas vão entender. Aí vejo que esse é um dos grandes desafios da pregação, aplicar a palavra de Deus hoje. E aí é que muita gente se perde, e a gente corre esse risco também de acabarmos entendendo que descobrimos a roda, não encontramos algo novo, e por isso é importante contar da maneira adequada, como já foi falado aí, com outros que já estudaram aquele texto, podem contribuir conosco, mas da maneira correta, né? Tem que ser o último passo, o último momento. E é interessante, né? A responsabilidade do pastor é se aprofundar nesse texto. E quando a gente prepara adequadamente a mensagem, a gente lê, relê o texto, é sempre uma experiência maravilhosa, porque a gente vê Deus falando conosco mesmo ali, a gente passa a entender aquele texto de uma maneira que a gente não tinha compreendido numa simples leitura, uma leitura rápida. E aí eu entendo que a responsabilidade do pastor na pregação é preparar cada mensagem, né, cada sermão de uma maneira que, primeiramente, a palavra de Deus fale com ele, transforme o seu coração, traga esses desafios para ele, primeiramente, para que ele possa entregar para os ouvintes. E aí, nesse sentido, é preciso tempo, é preciso dedicação. E aí, sobre mais um desafio, com relação à pregação expositiva, que aí não seria muito bem isso, mas podemos dizer assim, que não somos nós que escolhemos o texto escolhe a gente. Aí é o texto que apresenta as demandas para nós. E aí nós somos desafiados a crescer. Ok. Então, tenho aprendido muito, né? Já vou falar para os irmãos. A semana passada e essa tem sido grande aprendizado para minha vida. Tenho me dedicado. A resposta da 3, até quando ele fez a pergunta, lembrei do exemplo do Marcelo, né? Que falou ali do casal, que foi né, até ele, e é ali que Deus falou profundamente, através da mensagem. E então a 3 fala ali, né, o papel da responsabilidade do pastor, né, em a palavra, e fala ali que Deus, né, já trabalha no coração do seu povo, e nós preparando assim a mensagem, é usado por Deus para realmente tratar o povo. Então, a responsabilidade é grande da gente estudar, deixar o Espírito Santo, né, nos mover. Então, eu vi bem assim o exemplo, acontece isso, porque quando nós preparamos a mensagem, estamos conectados com Deus, Deus já está preparando o seu povo para ouvir e obedecer a palavra. Então, eu vejo como acontece isso, né? A pessoa, a mensagem, né, foi para mim, coisa é a conexão do Espírito Santo. Então, eu vejo tipo assim, a 3, bem isso, e a responsabilidade do pastor, né, no sentido de preparar. Confesso que tenho bebido bastante aqui durante 7 anos no Paraná, que eu fui, né, missionário de plantação de igreja, eu não preparava sermões. Fui num lugar totalmente que não tinha, né, do zero mesmo, então era ali estudo bíblico e coisa, e com isso fiquei muito afastado, né, assim de preparar sermão expositivo. Fiz, né, faculdade, tinha aprendido lá, e ali caí, confesso os irmãos, na tentação, né, de ouvir muitos pastores, de copiar, fiz muito. E uma coisa que aconteceu aqui no Sul, estou há 4 anos,
E quando eu vim aqui no Sul, aceitei o desafio e Deus me colocou assim. O primeiro mês, eu questionei Deus. Deus, o que o Senhor me trouxe aqui? Só depois que eu estava aqui, eu falei, não entendi, porque era totalmente fora do que eu estava fazendo, daquele missionário arranca-toco, porque aqui já tinha um povo, né? Já tinha, e eu vi assim, Deus, aqui já tem igreja, né? Tem que preparar sermão de domingo, e mais que isso, eu tinha, né? Tinha doutora, pessoas estudadas, e ali Deus falou claramente no meu coração, como eu questionei esse mês, eu falei, eu quero, né, que você agora volte a estudar, dá um passo e se prepare. Foi tanto, né, Deus e assim providenciou várias coisas. Uma, voltei para a faculdade, fui fazer a pós-graduação em missiologia, né? Deus concedeu aqui em Juí, tive a oportunidade, o pastor Mark, né, deu uma das aulas. Então, de lá para cá, eu tenho estudado, eu falo, tenho voltado. Até aqui, esse livro tem sido fundamental assim para mim, porque eu tenho voltado muito e vejo a importância, né, disso. Então, eu falo, aquela coisa de missões, o pastor Mark Johnson vai ver isso, muitas vezes nós missionários, por ser missionário, a gente deixa esse pastorar um pouco, a gente vê que não tem a importância. A gente se dedica ali, só falar de Jesus, né? E isso a gente se perde em certo tempo. Hoje, eu vejo até esse ano, desde o ano passado, eu estou com essa Bíblia aqui, que não tem comentário, eu comprei anotada, porque eu faço anotação de cada capítulo que eu leio. Então, eu estou ainda voltando a esse exercício, até não pegar mais Bíblia anotada, coisa, como foi falado a primeira resposta, para a gente, né, ter aquilo, não, eu quero entender o que Deus tem falado, e assim eu tenho voltado, então, a se dedicar mais, né, a sermão expositivo, e vejo isso. Na quarta, não sei se vai provocar os irmãos, mas uma coisa também eu vejo, aqui na região tem muitos pastores antigos, tradicionais, que põem assim, sermão expositivo, mas eu vejo uma falha, não sei se os irmãos vão colocar assim, uma falha que acha que é o suficiente. Daí eu vejo assim, aquele pastor do clérigo, pregou ali o sermão expositivo, tá bom, e a igreja fica parada. Eu vejo assim, o que a gente tem que conciliar, eu não vejo só o sermão de domingo, né, a questão assim que é suficiente, mas o treinamento do pastor continua. Então, daí esse lado missionário é muito mais para frente. E isso eu vejo assim, a visão da Igreja Multiplicadora trabalha isso. Porque o que eu comecei a crescer? Porque eu tinha que preparar o sermão e eu tinha que preparar um esboço para os meus líderes de PGM, porque eles estão lá repassando, né, e aplicando a palavra. E eu também tenho que fazer isso. Então, nesse sentido, assim, eu vejo a importância, daí eu vi, assim, a importância mais ainda de ser sermão expositivo, porque eu tenho que estudar mais, eu tenho que ficar na palavra, só que isso, né, e eu vejo a questão do PGM estudar o que você pregou no domingo, vai, então, mais responsabilidade para você, né, no sentido de estudar mesmo, você vai estar repassando, os líderes são os primeiros a questionar, e ali pela intimidade que você tem com eles, pastor, como que é isso, né? Entender, você tem que preparar. Então, eu vejo também a questão, né, o pastor treinador, que nesse sentido, assim, não sei se eu fugi do assunto, mas eu creio que tenho aprendido muito, né, e vejo a responsabilidade, e eu tenho orado para crescer, e esse livro tem sido bênção, assim, na minha vida. E eu vou compartilhar dos irmãos. Uma boa palavra, e foi extremamente interessante, Robson, ouvir da perspectiva mais um missionário que lá no campo. Acho que foi super legal sua observação. E eu concordo contigo. Missionário do campo também precisa ser pregador expositiva dentro da realidade do seu contexto, mas precisa também ter uma pregação boa, particularmente, e deixe-me só afirmar sua palavra, se quiser ter grupos pequenos formados ao redor da pregação do pastor. Meu amigo, se isso é a visão, eu estou totalmente em favor. Isso exige que o pastor tenha alguma coisa para falar. Muito bom, mas que riqueza, né? Que bom. Pastor Carvalho, ele levantou a mão. Está com a palavra, pastor.
Só um instantinho, amado. Tentando abrir minha câmera aqui. Pronto, acho que agora deu certo. Bom, amados, bom dia para vocês aí. Eu sou estranho ao grupo, né? Já deu para perceber. Francimário aí, nosso colega e amigo, compartilhou esse link. E, infelizmente, eu não posso participar do grupo porque eu sou professor secular numa universidade e tenho aulas na terça e quinta, né? Hoje, excepcionalmente, não tive aula com a turma. E eu digo, eu vou aproveitar e vou olhar no link um pouquinho para ver os meus irmãos aí e captar um pouquinho dessas bênçãos aí. Vou admitir uma coisa, eu tomei um susto aqui na minha primeira tela aqui, eu vi, né, os 3 pastores aí, pastor Marcos, né, Roberto Paulo e Carlos, todos de vermelho. Eu digo, não, eu vou ter que botar uma blusa vermelha também, não é possível. Isso me assustou um pouco, né? Mas aí, quando eu passei a telinha, eu digo, não, tem gente de outra cor. Mas, amados, olha, estou maravilhado com o grupo, que infelizmente aí eu estou perdendo a participação, né? Então, se possível, né, eu puder ter acesso ao link ou esses momentos gravados aí, eu gostaria muito de receber esse carinho dos irmãos, né? Eu estava caladinho aqui só observando cada uma das ricas colocações, mas se me permitem, eu acho que eu já atrapalhei o grupo de qualquer forma, né? Se me permite, eu vou confessar uma das minhas grandes dificuldades como pastor, né? Eu me lembro que, assim, quando eu comecei a fazer um seminário, a minha história é um pouquinho diferente, vou tentar ser bem rápido. Eu fui fazer a convite do pastor da minha igreja apenas para ajudar financeiramente na extensão do seminário que tinha, né? Então, eu fui fazer, tipo assim, eu quero sim adquirir conhecimento, mas não acho que tenho vocação pastoral, não estou pensando nisso e vou, né, ali adquirir conhecimento que é bom para mim e vou contribuir com as minhas prestações para a viabilidade da coisa. E acabou que, né, Deus estava trabalhando e eu nem sabia. Então, mas mesmo assim, eu diria, irmão, o meu seminário, não posso dizer que foi tão bom como na área secular. Tão bom, mas não por conta do seminário, mas mais por conta da visão que o aluno na época tinha, né? E uma das razões pelas quais eu dizia que não queria ser pregador é porque eu ficava assim, querendo uma resposta para mim mesmo, a qual eu dizia, como é que eu vou saber o que é que eu vou pregar, né? Desculpem aí a franqueza e a estupidez da pergunta, né? Então, essa era uma coisa, né? E aí, para os irmãos que possam ter uma veia um pouco mais pentecostal, e olha que eu não sou pentecostal, né? Eu sou tradicional, sou de uma igreja congregacional, mas, assim, eu tive uma experiência, se os irmãos me permitirem, não sei nem se poderia contar para não consumir o tempo dos irmãos, mas, assim, de fato, eu tive um chamado da parte de Deus, e o que eu lembro perfeitamente de Deus ter dito através, não foi só a voz audível de Deus, assim, Deus usou um pregador que eu não conhecia numa igreja que eu estava visitando, e ali ele dizia, olha, eu te chamei para você pregar a minha palavra, porque o meu povo não quer mais ouvir a minha palavra, eles querem ouvir palavras que satisfazem o seu coração. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, o meu esforço sempre foi, de fato, tentar pregar isso positivamente. Nem estou afirmando que faço isso, porque, digamos assim, sei que talvez é preciso me aprimorar e aprender mais ainda, mas pelo menos eu tento, né? Tento evitar sermões alegóricos, tento evitar sermões daqueles que você lê apenas um versículo e falam uma tonelada de coisas, tudo que é da própria cabeça do pregador. Não, eu procuro, né, ler a Bíblia e trazer as devidas compreensões e aplicações, né? Mas eu sei que muitas vezes é aí onde vem a pergunta agora. Eu estou vivendo determinadas situações na igreja e preciso trabalhar aquele tópico ou aquele assunto. E aí nem sempre teremos um único texto que eu possa expor e apresentar aquele assunto. E às vezes eu tenho que fazer algo tipo meio temático, né? E aí vem os meus dilemas, as minhas dificuldades, né? Então, se os irmãos puderem me contribuir aí com como resolvemos essas ciladas ou essas questões, né? Então, talvez eu precise muito da ajuda dos irmãos e desde já, perdão pela interrupção do rico papo de vocês. Prazer imenso conhecer cada uma dessas preciosidades aí, né? E que eu possa, de alguma forma, ser abençoado com a sua aulinha gravada aí, com essa palestra tão rica, viu?
Mais uma vez, meu perdão, pastores, né? Mas estou Ok. aqui para ouvi-los. Obrigado, pastor. Obrigado. Pastor Mark, eu acho que... O Ou pastor Francisco Mário, Carvalho, só uma observação rápida aqui, já coloquei dentro do grupo do chat. Fico muito feliz em ouvir a sua ligação com a igreja congregacional, que não é congregação cristã, gente, só para distinguir os nomes. Eu vou dizer só rapidamente, pastor, até semana passada, no Seminário Batista do Sul, eu estou lecionando sobre a história da missão, sempre começa botando a foto de um homem velho ali na frente dos alunos e vou fazer a pergunta, sabe quem é? Todo mundo vai olhar e muitos falaram, meu pastor, William Carey. Eu falei, não, Carey não foi ele, não. Assim, esse é seu pai. Eu falei, esse é seu pai. E todo mundo responde, mas quem é? Assim, é pai de todos os evangélicos brasileiros modernos. É Dr. Robert Reed Kelly. Robert Reed Kelly, lobo da Escócia, e o pai de todos os evangélicos modernos, porque ele foi o primeiro para plantar uma igreja evangélica no Rio de Janeiro, Petrópolis, a grande cidade de Petrópolis, nessa região. Grande legado, certamente honramos este legado com muita alegria, porque os congregacionais têm sido até famosos na seu compromisso com a autoridade da palavra de Deus. É isso que nós queremos ver avançar em todas as nossas igrejas evangélicas. Bom, é só isso, pastor Roberval, que eu quis dar uma palavra de encorajamento ao nosso querido amigo aqui. Pois é, e a pregação expositiva, quando você prega o livro inteiro, você não tem como fugir de textos, né? Você tem que enfrentar ali. Pastor Carlos. Que queria dizer, Deus define nossa agenda. Amém, amém. Deus define nossa agenda. E aí nós nos tornamos cada vez mais dependentes do Senhor, né? Pastor Carlos, e depois o José Augusto, né? Devido à abundância de recursos, e que é uma bênção, né? Louvamos a Deus por tantos recursos que nós temos aí. Que cuidados nós devemos ter para não nos tornar dependentes do pensamento e discernimento de outros, né? Parece um pouco a primeira pergunta, mas aqui ele vai mais no sentido de se tornar dependente, de se perder a segurança, né? De usar aquilo que o pastor... um de vocês falou aí no começo, eu não me recordo agora, o pastor Francimário, de apenas conferir, né, nos comentários e não ser dependente dos comentários. Então, assim, que cuidados nós devemos ter de não nos tornar dependentes do pensamento e discernimento de outros, ou confiar demais neles, né? Como manter esse equilíbrio aí? Pastor Carlos e depois o pastor José Augusto. Bom, amados irmãos, eu sei que muitas vezes a parte prática, né, vamos dizer assim, ela pode nos levar a grandes erros, né, cometidos. Eu quero crer que nem todos os pastores são levados a essa forma cômoda de copiarem sermões. Isso é algo evidente. Mas, dentro do princípio hermenêutico, é uma palavra que eu entendo ela ser chave. E ela dá trabalho, porque cavar para descobrir é trabalhoso. E você deve ter dedicação de oração, dedicação de tempo, a tentar entender, ou pelo menos aproximar-se o máximo possível da ideia daquele que é o autor da própria palavra. E eu não posso pensar de outra maneira a não ser conduzido pelo Espírito de Deus. Porque se nós permitirmos sermos levados pelos nossos conceitos, por aquilo que talvez seja a nossa forma de interpretar, nós vamos realmente sair fora do eixo da palavra de Deus.
Então, eu creio que depender dessas opiniões é não depender do Espírito de Deus. Eu acho que, em primeiro lugar, a própria palavra, ela, por si só, ela é verdadeira, ela é única. Talvez o menor sentido que para nós possa não fazer o que ela está dizendo, ela é a palavra de Deus. Eu estava aqui pensando, enquanto os irmãos estavam trabalhando aí, porque Gênesis 1:3, para mim, é a direção. E como toda a palavra. E disse Deus. Ele disse e aconteceu. Então, ao longo de toda a história do Antigo e do Novo Testamento, assim disse o Senhor. Ele não fugiu dessa regra. Ele não escapuliu dessa maneira. Né? Então, eu vejo que hoje, para você trabalhar no contexto de sermões pessoais, é pedir muita graça a Deus, né? E atentar que a permissividade da ação do Espírito ela deve ser constante, por meio da oração, por meio da leitura, e realmente isso é fundamental dentro daqueles que estão envolvidos diretamente e objetivamente em pregar a palavra. Paulo vai dizer isso. Pregue a palavra. Não diga o que talvez seja cômodo para você e mais prático, mas diga o que for verdade dentro do contexto da palavra. Não fugir à regra. Eu entendo isso. O eixo já está dado, é a própria palavra de Deus. E nós não podemos distorcê-la, nem acrescentar e nem retirar nada daquilo que está aqui. Então, é uma incumbência, eu diria que árdua, porque vai depender de um esforço muito grande. Não pessoal, não que nós tenhamos a nossa capacidade, porque eu conheço a minha limitação, sei que se dependesse apenas de mim, jamais eu faria algo pessoal. Mas eu creio que na dependência mesmo de Deus, na dependência do Espírito do Senhor, é a melhor maneira de nós não cairmos, né, nesse erro, nesse engano de buscar fontes alternativas. Creio sim que a gente pode, como já foi bem dito aí, trabalhar às vezes para tentar entender, enxugar um pouquinho mais ou acrescentar algumas propostas a mais que vão dar mais vida àquilo que já foi dito pelo Senhor. Então, eu vejo que é uma linha muito tênue e que precisa haver muito cuidado nisso. Afinal de contas, nós não estamos dizendo o que pensamos ou o que queremos, mas nós estamos sendo aí atalaias de Deus, homens que foram chamados para dizer o que Deus disse. Quer a mensagem, ela às vezes seja de forma exortativa, porque toda exortação que vem de Deus, ela é para a edificação do corpo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. A Escritura ela tem autoridade por ela mesma, ela fala por si. E é aí que nós precisamos buscar essa questão da pregação expositiva, de cavar o máximo possível, de não ficar apenas vendo a superfície, sem conhecer os alicerces que estão abaixo dela. Então, quanto mais oramos, quanto mais nos envolvemos com a palavra, quanto mais estamos debaixo da soberania de Deus, mais iremos aprender. Eu quero fechar aqui também com algo que, no campo missionário da plantação de igreja lá em Milagres, aconteceu. Eu confesso que saí um domingo desolado de cima do púlpito, comigo mesmo, dizendo, poxa, você podia ter feito mais. Você podia ter buscado mais. Você podia ter dado, talvez, muito mais àqueles que vieram e precisam da palavra por falta do seu tempo ou por falta da sua limitação. Saí, confesso que fiquei o final do domingo chateado, e a minha esposa, ela, falou assim, o que aconteceu? Eu não estou bem, eu achei que hoje foi aquela coisa pífia, foi aquele tirinho que nem barulho fez.
e não fiquei contente com isso, estou chateado comigo mesmo e pedi perdão a Deus e vou buscar. Na segunda-feira estávamos indo no mercantil, que é um armazém lá, né, chamado de mercantil, e estou parado lá enquanto ela está lá dentro fazendo compra, pensando nisso. E uma moça me para assim e ela diz assim: "Ô, pastor, bom dia". Eu falei: "Bom dia, minha querida. Tudo bem, tudo bom. Olha, eu queria dizer que ontem foi uma benção. Aquilo que o senhor pregou, eu fui visitar a igreja e justamente tudo aquilo que o senhor falou era correspondente à minha vida". E eu perguntei: "O senhor, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. Como é que ele sabe todas essas coisas da minha vida?". Aí eu fui começar a tentar entender que a dependência não está em mim, a capacidade não está em mim, mas a dependência do Espírito é aquilo que vai me capacitar a compreender que nem sempre a nossa forma de pensar e de agir é a maneira de Deus. A palavra de Deus, ela é fundamental em todas as coisas. Por isso que Isaías, ele vai dizer, né? Seus caminhos não são os meus, os seus pensamentos também não são os meus. Aí uma autoridade total e plena de Deus. Então eu vejo que o cuidado que nós devemos ter é muito grande, porque nós estamos lidando com algo tão simples, do qual cada um de nós um dia vai prestar contas ao Senhor. E se deixarmos escapar essa oportunidade de edificar, de abençoar a igreja, estaremos até deixando de... O pastor colocou 3 pontos aí, né? Que é ouvir, obedecer e viver. Isso é importante. Porque eu creio que, primeiramente, toda exortação, toda a palavra de Deus, ela me confronta a mim. Ela é para mim primeiro. Se eu não absorver a ideia de que Deus está falando comigo, eu não poderei estar sendo esse atalaia de representar aquilo que Deus me exortou, seja lá de maneira a me corrigir, seja lá de maneira a me aprimorar, seja lá de maneira a estar mais junto da congregação, enfim, aquilo que Deus gostaria de dizer. Então, eu sempre trago isso para mim. Deus está falando comigo. Se há alguém que precisa desse Deus para ser regenerado, para ser restaurado, para ser edificado, sou eu. A partir desse momento, eu creio que a ação do Espírito, ela também será da mesma forma graciosa à congregação ou à igreja do qual estamos ministrando. Que Deus possa também nos abençoar a entender isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Carlos. Estamos aí já começando, tem mais uns 5 minutinhos, né? O pastor José Augusto, eu queria te perguntar já, ir direto para a pergunta 6, tudo bem? Pelo nosso tempo está bem apertado. Eu vou juntar a 6 e a 7, no sentido de, nessa importância de expor a palavra, de responder a esse chamado de Deus, de ter essa responsabilidade, não é? Qual é o benefício e o cuidado que o pastor deve ter em conhecer o seu rebanho, conhecer cada membro, cada pessoa, né? Aí eu tomo emprestado aí a frase do livro que diz: todo pastor precisa avaliar honestamente a sua própria pregação. De que forma estamos comunicando a palavra de Deus, né? Então, qual é essa importância do pastor conhecer a si mesmo e conhecer o seu rebanho? Os benefícios, né, que trazem. Bom dia, queridos. Um grande aprendizado estar com vocês, viu? Tem sido uma bênção todo esse tempo. As perguntas, elas vão estar sempre coligadas umas a outras, né? E a importância, o que eu vejo assim, nessa importância de conhecer o rebanho e do pastor se conhecer, então ela vem numa resposta da outra pergunta e da questão de manter o equilíbrio.
dele manter esse equilíbrio, dele ser autêntico, dele não perder a sua autenticidade, sendo levado por tantos recursos que são bênçãos e bênçãos grandes que nós temos através de escritos, né? E são ferramentas maravilhosas que nos auxiliam. E aí o risco da gente perder a nossa autenticidade por recorrer a essas ferramentas, e elas acabam se tornando uma armadilha, né? Aquilo que deveria ser uma bênção acaba se tornando uma armadilha. Porque quando você pega um material, vamos citar aqui, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, que o pastor Marcos falou. Se eu começo a ver os comentários, os estudos do Hernandes Dias Lopes, eu me coloco muito pequenininho. Eu vou me diminuindo a cada vez que eu leio, né? Então, nós corremos o risco de entrar nessa comparação. E quando eu entro numa comparação dessa e me apego ao material dele, eu inibo Deus de completar aquilo que ele quer fazer na minha vida, né? Então, tem que, conforme foi dito pelo pastor Carlos, saber que Deus tem algo a fazer na minha vida primeiro, na nossa vida como pastores, né? Nós somos os primeiros a ser alcançados, né? Então, correr o risco de fazer essa comparação, começar a me comparar com Hernandes Dias Lopes, com outros aqui, eu vou ser um nada, né? Vou ser muito pequeno, então vou querer recorrer a esse material, isso é uma armadilha, né? É melhor eu estar na presença do Senhor, aos pés da cruz, e deixar o Senhor me capacitar, ser divinamente capacitado, divinamente inspirado, divinamente cheio do Espírito Santo, essa dependência, né? Saber que Deus quer fazer algo em mim e através de mim. E aí, qual que é o nosso papel? Né? Nosso papel é cuidar de almas. E como são essas almas? Essas almas são feridas, essas almas são machucadas, essas almas são traumatizadas, né? Eu preciso conhecer essa realidade do meu rebanho. Eu preciso conhecer. Eu só consigo isso estando perto, né? Quando eu deixo as 99 e vou atrás daquela uma, né? Eu tenho que estar inserido neles, eu tenho que estar perto deles, eu tenho que conhecer. Mas eu também não posso correr o risco de achar que eu vou escolher um texto para ter a resposta, como já foi dito aqui, né? Eu não preciso achar um texto para aplicar na realidade do meu rebanho, nas suas fraquezas, nas suas dores, nas suas feridas. O texto ele vai falar por si só. Eu não preciso escolher um texto para falar, mas a palavra de Deus por si só ela é toda poderosa para falar e tocar em cada ferida, em cada dor, né? Então, eu tenho que entender que não está alienado. O meu rebanho, ele não está alienado da palavra de Deus. O meu rebanho não está alienado, né, disso. Né? Tá tudo junto. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de alcançar. As Sagradas Escrituras, ela vai ter o poder de alcançar, de tocar um por um. Eu preciso saber assim, o que acontece com o meu rebanho. Como eu vou cuidar se eu não sei o que está acontecendo? Eu preciso saber do meu rebanho. Essa é a importância. Mas aí, se não correr o risco de procurar algo para falar, mas deixar que a palavra de Deus fale através disso, é o que? Isso é a dependência, né? Então, nós precisamos viver debaixo dessa dependência plena do Senhor e que Ele assim nos use. Amém. Obrigado. Passo aí para o pastor Mark Johnson fazer aí. Eu acho que o horário está bem em cima mesmo, né? Mas muito obrigado. É realmente um aprendizado e saio daqui mais desafiado ainda, encorajado. E obrigado pela vida de cada um de vocês que nos abençoa toda quinta-feira. Pastor. Nós vamos encerrar aqui, gente. Tem sido uma caminhada tão boa e ainda tanta coisa para ser destacada. Mas vamos manter esta conversa aberta para conversar mais. Tem sido uma benção. Deixe-me encorajar cada um de vocês participando hoje ou assistindo essa gravação. Pense muito sobre você pode investir cada vez mais na pregação da palavra, porque não é pela força, não é pela sabedoria, mas pelo Espírito do Senhor Deus, agindo por meio da palavra do Senhor, que a obra do Senhor será realizada. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa.